gente vai falar sobre relacionamento por um prisma de comportamento. Muitas pessoas vão falar que os relacionamentos de hoje em dia, eles estão ruins por causa que o feminismo destruiu as relações, ou que o progressismo destruiu as relações. Vai ter a galera que vai culpar os Red Pill, vai ter a galera que vai culpar a internet. Existem diversos prismas pra você olhar, né? E tem gente que fala que a falta de fé destruiu os relacionamentos, mas hoje eu quero seguir pra um outro caminho. Hoje eu não quero falar de Red Pill, não quero falar de feminismo, não quero falar de progressismo, não quero falar de nada disso. Quero falar de uma outra coisa que está destruindo as relações muito mais do que a gente sequer tem de vista e que tem um impacto muito grande na forma como a gente se relaciona, que é a economia. Eu quero falar sobre como nossa economia, o jeito como a gente lida com o dinheiro, está afetando nossas relações pessoais. E você pode achar, tipo assim, meu Deus do céu, Edson, como você tá exagerando. Pior que não. Vamos começar por um fato? Namorar custa caro, certo? Você pode fingir que não, você pode achar que não, mas namorar tem um custo. E namorar não no sentido de você estar namorando. Tô falando de você conhecer alguém, você sair com alguém, você simpatizar com alguém. Existe um custo financeiro em cima disso. Se você vai sair de casa, ou você vai até um lugar minimamente decente, arrumado, comer alguma coisa, beber alguma coisa, assistir a um filme e voltar pra casa, existe um gasto nisso. Principalmente se a gente tá falando de uma cidade grande como São Paulo. Uma ida ao shopping, você tem um estacionamento, você tem a praça de alimentação, você tem o Cinemark, você tem a volta, o Uber, ou o metrô, ou o ônibus, existe um gasto financeiro aí. Hoje, mais de 70% das famílias brasileiras, elas estão endividadas. Muitas pessoas vivem apenas com o salário que tem. E qualquer coisa que seja ali, não tem reserva financeira, não tem projeção de ter melhora de dinheiro e se perde um emprego, fudeu. Então a gente trabalha com um limite muito curto, com um gasto muito curto. Então você sair um pouco da média, ela é perigosa pra você. Porque às vezes você vai sair com seus amigos, você sai pra um lugar bagaceira, tá tudo bem, vocês estão acostumados e tal. Mas quando você quer sair com alguém pra flertar, você vai no pior lugar que você conhece? Não. Ou espero que não, pelo menos, né? Outra coisa também que afeta muito é falta de tempo. E olha como isso afeta diretamente as relações. Imagina você, que é uma pessoa de classe média baixa. Você vai trabalhar provavelmente numa escala de trabalho ruim. Você vai trabalhar com um salário que ele não é tão alto. E se você vive numa grande cidade, você perde muito tempo de deslocamento. Agora vamos pôr no pior cenário possível. Uma pessoa que está trabalhando numa escala 6x1, que mora no extremo da cidade, precisa demorar 2 horas para ir e 2 horas para voltar. A jornada de trabalho dela ali é entre torno de umas 9 horas por dia, né? Então vamos supor que ela trabalhe das 9 às 19, com 1 hora de almoço, demorando 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Cara, você tem um cansaço muito grande. E aí vamos falar sobre quando sobra o tempo pra sair. Que dia que você sai? Que dia que você tem a sua folga? Numa terça? Numa segunda? Numa quarta? Uma quarta você deu sorte ainda. O que você faz numa segunda noite? O que você faz numa terça? Quando você tem que arrumar sua casa, limpar suas coisas, cuidar das suas coisas. Que hora sobra pra namorar? Que hora sobra pra curtir o outro? Com que dinheiro? E com que energia? Com que potência você tem? Com que pulsão você tem? Pô, se tu gastou toda a sua energia trabalhando, guardando, pagando um boleto, cuidando das contas, arrumando a casa, blá blá blá, que hora você fala assim, não, vou sair pra namorar, vou sair pra curtir? Falta tempo, falta energia. Tem uma questão também de construção de patrimônio. Tem uma frase que é muito famosa, que é o quem casa quer casa. Quem quer casar quer ter um lugar pra morar. Mas precisa de um espaço, de um imóvel. E a gente vive hoje o auge, não acho que o auge não, vai, o começo da subida da geração canguru, né? Porque eu acho que vai piorar. São pessoas que têm ali na faixa de 30 anos que ainda moram com os pais. E isso está se tornando cada vez mais comum. Por quê? O custo de vida da nossa geração aumentou muito, mas o nosso salário não acompanhou isso. A gente está vivendo em imóveis cada vez mais caros. E existem diversas pesquisas que mostram que os imóveis estão vezes, tá? Não é 2, 3, é mais vezes caros do que eram para os nossos pais. Então, se o sonho da casa própria parecia um sonho muito difícil anos atrás, acredite, hoje está mais difícil ainda.
Como é que você cogita casar se você ainda não tem um patrimônio adquirido? Como é que você cogita casar se você não tem onde morar, como morar, no que fazer? Como é que você cogita ter um relacionamento se você vai namorar na casa dos seus pais? Onde é que vocês vão fazer um nheco-nheco? Pense em casas cada vez menores, espaços cada vez menores, com paredes cada vez mais finas. Você vai... Cara, sinto falar, mas as próximas gerações vão ter que se acostumar a ouvir o som de virilha batendo no quarto do lado, porque não vai ter onde a gente namorar, onde a gente ficar. Porque a economia, o lugar onde a gente vive, os contextos urbanos que a gente vive, eles não acompanharam as relações humanas que a gente vive também. E isso tem um impacto muito grande. E quando a gente tem uma mudança de prioridades, quando a gente tem um momento tão difícil, o relacionamento ele não é a maior prioridade de muita gente, isso é um fato. Isso é muito louco, que eu vejo esse conflito geracional também, né? Um conflito dos tempos. A minha geração viveu um momento de prosperidade e que relacionamento pra gente era uma coisa muito legal, era muito divertido, era um assunto. E eu lembro, assim, pode ser um recorte aqui, você pode me corrigir, mas eu tenho certeza que não é. Porque eu lembro disso em faixas de dinheiro diferente, né? Como eu vim de uma infância com um pouco menos de dinheiro, e aí minha família começou a ganhar dinheiro, tive acesso à faculdade, comecei a trabalhar, comecei a frequentar outros círculos, eu tinha conversas com gente com menos dinheiro, com gente com mais dinheiro. Relacionamento era sempre um papo. Era sempre um papo. Acho que ainda é um pouco, mas não é tanto quanto era antes. Então eu lembro, por exemplo, de chegar toda segunda-feira no trabalho, a gente tinha um momento que era o café da manhã da galerinha que trabalhava ali, antes de uma reunião que a gente tinha toda segunda. O pessoal chegava no trabalho, ia pro café e a gente começava a conversar o que a gente fez, com quem a gente saiu, com quem a gente ficou. Quando chegava quinta-feira a gente mostrava, vou sair com essa mina, tô saindo com essa mina, tá rolando isso. O relacionamento era um assunto pra gente, porque a gente ganhava bem, a gente ganhava relativamente bem, a economia era minimamente acessível. Então a gente tinha preocupações bobas. Pirâmide de Maslow, né? Quando tá tudo bem bonitinho ali, quando as prioridades nossas estão acertadas, a gente vai arranjar uns problemas idiota pra cabeça, né? Quando você tem dinheiro, lugar pra morar, tá estável, sua saúde tá boa... eu vou arranjar um hobby imbecil pra cuidar, vou aqui arranjar umas 2 ficantes pra ter dor de cabeça. Então você tinha essa dor de cabeça, ela era um esforço voluntário nosso. Quando você tá fudido de dinheiro, você quer poupar energia. Quando você tá fudido de coisa pra fazer, você quer poupar energia. E eu vejo isso por comentários, por conversas, tal, tipo assim, cara, eu não tenho tempo de pensar em relacionamento. Eu tô querendo comprar uma casa. Cara, eu não tenho tempo de pensar em relacionamento, eu tô fudido de grana. Isso vai me atrapalhar. Vou tirar isso da frente e vou focar em outras coisas. Cara, se falar isso pra minha geração, a galera ia rir da sua cara. Se falar isso nos anos 2000, a galera ia falar, caralho, que virgão. Hoje não. Hoje os caras assim, cara, realmente, esse cara tá fudido de dinheiro, tem outras coisas pra fazer. Né? A galera tá fudida nos trabalhos que tem. A galera tá fudida na corrida deles por bicos. Então a economia, o jeito como o dinheiro, como a gente pensa tudo isso, ela afeta nossas relações também, elas estão intrinsecamente ligadas. Eu gosto de ter uma visão muito holística da vida. Isso deixa umas pessoas meio bugadas. Mas a nossa vida ela é cheia de interdependências. Então entenda, o jeito como o seu trabalho te afeta, ele afeta diretamente a sua saúde mental. Não é pra gente pensar em ter saúde mental se a gente não pensa na nossa estrutura de trabalho. O jeito como você vive na sua cidade, ela afeta a sua saúde mental também. Como é que isso não afetaria os seus relacionamentos? O jeito como você cuida do seu corpo, ele também às vezes melhora o jeito como você cuida de outras relações. E vice-versa, às vezes você tá vivendo um ambiente tóxico, isso vai te deixar com cortisol alto, mais estressado, vai fazer com que o seu cabelo caia, que você tenha problemas de pele, porque as coisas elas estão relacionadas, é uma visão holística. O ser humano, ele não é uma coisa só, a gente não tem compartimentos, a gente não é um bonequinho do The Sims, que cada característica ela é individual e não afeta uma outra. O nosso todo tá misturado. E quando uma coisa tá ruim, ela afeta a outra. E quando a gente tá vivendo um momento de instabilidade, quando a gente tá vivendo um momento de insegurança, quando a gente tá vivendo um momento de pressão muito alta, é óbvio que diversas outras nossas relações, elas vão sendo afetadas. É que a gente não vê. E o objetivo de hoje é esse, a gente conversar sobre como o contexto no qual a gente vive, sobre como a economia no qual a gente vive, sobre como nossas relações de trabalho, elas estão afetando nossas relações amorosas. Então, prepara o seu coraçãozinho, porque tá começando o Conversas Difíceis. Olá, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet.
sou jornalista apresentador. Esse daqui é o Conversas Difíceis, o quadro que eu faço todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, onde a gente fala sobre a vida, o universo e tudo mais, são reflexões duras sobre a vida real, pra você viver uma vida mais fácil. A ideia não é ser um papo fácil, a ideia é ser uma conversa um pouco mais questionadora, uma conversa um pouco mais incisiva, mas que ajude a gente a ter um pouco mais de qualidade de vida. Quero avisar pra você que no sábado, dia 16 de agosto, às 11 da manhã, a gente vai ter a sessão de autógrafos do meu livro novo. Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Vai acontecer na livraria Martins Fontes, que fica próximo à estação Brigadeiro de metrô. Vai ser um evento gratuito, você pode levar o seu livro, você pode comprar o seu livro lá, ou você pode não levar nada, que a gente vai se encontrar para tirar foto, conversar, e quero sua presença lá, é muito importante pra gente poder celebrar, comemorar, se conhecer. E eu preciso que o máximo de pessoas apareça, porque quanto mais gente for, mais chances de ter mais eventos a gente terá. Então, apareça por lá, participe, bora se encontrar, porque vai ajudar muito. É de graça, é um horário bom, eu não vou embora sem ter conversado com todo mundo, então apareça. Ah, Ed, eu não consigo chegar às 11, vou chegar só meio-dia, 1 da tarde. Apareça, porque eu vou conversar com todo mundo. Então, quanto mais pessoas vierem, melhor. Antes de continuar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de curtir, compartilhar, se inscrever, que fortalece muito a gente. Preciso dessa colaboração. Você pode ouvir esse podcast também no Spotify, né? Procurando lá no feed por Edson Castro Show. Você vai encontrar Conversas Difíceis lá. Você pode avaliar esse podcast no Spotify também, clicar em 3 pontinhos, 5 estrelas. Olá, galera do Spotify. A galera do Spotify adora comentar. Eu existo, eu tô aqui, eu tô ouvindo. Quero saber se vocês estão ouvindo mesmo. Vocês estão comentando, se vocês estão curtindo os episódios. Dá um trabalho subir no Spotify, tá? Só dá, chato demais subir no Spotify. Mas a gente tá subindo porque a gente sabe que vocês estão aí, que vocês gostam de ouvir isso aqui em áudio, então estamos publicando pra vocês, tá? Então, sintam-se reconhecidos, galerinha do Spotify. Tem uma parada sobre economia e relacionamento que a gente precisa falar, que ela afeta diretamente os homens. E essa é uma crise que a gente tá vivendo agora, e muita gente sabe que isso acontece, que é o quê? A gente tá vivendo esse momento onde o nosso salário não acompanhou inflação, não acompanhou o custo de vida, não acompanhou uma par de coisas. Então tá mais difícil comprar coisas, né? O preço do alimento aumentou, o preço da moradia aumentou. E a gente viveu, isso resultou em várias coisas, né? Tanto que hoje a mulher, ela tá indo pro mercado de trabalho, né? Hoje, pra uma renda ser complementada, precisa que o homem e a mulher trabalhem. É muito importante pra uma casa ser sustentada e isso aconteça. Porém, a gente tem algumas estruturas ainda que vêm do passado, que elas afetam bastante a gente, que é essa cobrança do homem ser provedor financeiramente. E essa cobrança, ela recai muito no homem ainda, de que você tem que pagar a conta, você tem que levar a garota pro encontro, buscar, você tem que ser provedor, pagar alguns hobbies, alguns gostos dela. Isso ainda tem uma cobrança muito grande e isso gera uma repercussão ainda em redes sociais de diversos café com Deus pai, café com Deus mãe, café com não sei o que, café com teu pai, café com tua tia, esse monte de gente que, o tempo todo esse tipo de perfil, né? É foda, o cara criou o café com teu pai e aí todo mundo acha que agora pra você ter um perfil de sucesso na internet é só você copiar isso, né? E essa cobrança, ela chega a ser irreal por dois lados, né? Da mulher que acha que o cara tem que ter isso e do cara que acha que ele tem que correr atrás. Não é à toa que a gente tem visto conversas completamente fora da linha, de garotas mais novas, de 20 anos, falando pra outras garotas que elas não deveriam sair com um cara que não paga a conta, que não vai buscar de carro, que não sustenta ela, que não mima elas, quando sendo que nem elas conseguem fazer isso por elas mesmas. Você fala assim, caralho, mas nem você paga a sua conta, porque você tá exigindo que o cara pague as contas pra você. E aí você vai gerando um outro conflito, que é garotas de 20 anos falando que, não saia com garotos de 20 anos, saia com caras de 30 anos porque eles já estão estabelecidos financeiramente. Sim, estão, mas isso gera uma desmorfia de relacionamentos. E isso não era tão maluco quando a economia era um pouquinho melhor, porque, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu saía com garotas de 20 anos, fato. Garotos de 20 anos saíam com caras de 30 anos naquela época também, mas eu saí com garotos de 20 anos, eu até conseguia pagar o primeiro encontro, até conseguia ir buscar, eu até conseguia pagar uma coisinha ou outra, porque o meu salário condizia com o status da economia atual. Da época, né? Daquela época. Hoje não. Então hoje, em vez de ter um entendimento do, o cara não vai conseguir pagar tudo comigo, gera esse cara ele não é homem suficiente porque ele não paga a conta, tenho que fugir dele porque eu assisto muito vídeo da Super Vulgar. Que é um descolamento da realidade. Pô, quem não odeia, tá? Não é só você que odeia não, tá?
quem não odeia tá descolado da realidade, né? É completamente descolado. Assim, é um feminismo liberal descolado da realidade, descolado da noção do que é o Brasil e que odeia a pessoa de classe média baixa, assim. É um discurso que odeia a pessoa que tá em classe média baixa. Eu poderia elaborar mais, mas eu estou evitando um pouco dos processos. E isso vai gerando um burnout afetivo muito grande por parte das pessoas. E eu vejo que muitos homens eles estão sofrendo isso, um burnout afetivo absurdo. Que é, eu não só tô cansado, tá? De estar buscando as coisas, como eu olho e falo assim, pô, isso vai me custar dinheiro, vai custar tempo, vai custar estresse, vai custar uma outra parada minha que eu não tenho pra gastar, cara. Que eu não tenho pra gastar, eu tenho pouco tempo pra me relacionar, eu tenho pouco dinheiro pra me relacionar. E aí eu sair no mercado, a frustração disso é um custo tão alto que eu não sei se eu quero ter essa frustração, eu não sei se eu tô com carga suficiente pra isso. Então a gente vai ficando, não, deixa pra depois, se relaciona depois, a gente vai abrindo mão de se relacionar por causa do burnout que a gente tem das relações. Porque o preço é alto demais pro que volta. E se antes você tinha dinheiro que não sobrava, mas também não faltava tanto, você corria o risco, você aproveitava as coisas, você curtia as coisas, isso aqui não deu certo, eu vou pra próxima tal. Eu vejo que a gente tá cada vez mais estressado, cansado, porque se eu tenho um dia de folga, eu vou sair com uma pessoa que eu nem sei no que vai dar, sendo que eu podia ficar em casa jogando PlayStation, o que compensa mais? PlayStation é da hora, né? PlayStation você tem algum prazer. O PlayStation vai te decepcionar, né? O PlayStation pode acreditar que o PlayStation vai te decepcionar, mas não vai te decepcionar tanto quanto uma mulher às vezes vai, quanto um cara às vezes vai. Pensa nisso também, né? Será que na sua hora vaga, no seu único dia de folga, na sua escala 6x1, você quer ir quebrar a cara com macho, com mina? Às vezes não, às vezes você quer um pouco de conforto. E as pessoas abrem mão às vezes de se relacionar justamente por causa disso. Eu gosto de falar que tem a trinca perfeita de uma sexta-feira, né? Que é o 3P, pizza, punheta e PlayStation. Como é que você vai ser infeliz com isso? E a gente precisa falar também da redução de tempo de qualidade numa relação, né? Porque assim, mesmo que você encontre um relacionamento, o tempo de qualidade ele é muito importante, essa construção ela é muito importante. Agora pensa alguém que tá na faixa de uns 20 anos, que tá fazendo faculdade, tá correndo atrás, fazendo estágio, trabalhando, tá numa escala 6x1, você tem pouquíssimo tempo de qualidade com quem você ama. E esse tempo de qualidade ele é importante, essa construção das coisas, essa construção da intimidade, essa construção do afeto, ela é feita no tempo livre, ela não é feita no tempo ocupado. E o WhatsApp e as redes sociais, elas não substituem o afeto, elas não substituem a proximidade. E esse burnout afetivo, esse cansaço, tudo isso que a gente falou, ela tem gerado efeitos muito quantitativos. A gente tem visto uma queda de natalidade muito grande. Você acha que a queda de natalidade é só porque as pessoas perderam a fé no futuro? Não, cara, porque as pessoas não conseguem mais ter filhos economicamente. Então a gente tem menos tempo para intimidade, a gente tem menos construção de patrimônio, a gente tem um cansaço muito grande e isso tem diminuído a paternidade. A natalidade, na verdade. A gente tem diminuído os filhos que a gente tem. Isso é quantitável, é só você olhar. Dá pra ver. Olha, dos anos 90 para os anos 2000, como foi caindo a natalidade brasileira. Então você tem um controle maior de natalidade, aliado a um estilo de vida pior nas grandes cidades, com menos recurso financeiro, isso é menos família, menos filho. E menos família, menos filho, agora vai gerar um efeito contrário, que é como isso vai afetar a economia. E olha como tudo é retroalimentado. Quando a economia, quando a sociedade, quando a política não coloca a família, o ser humano no seu centro, isso afeta a política e a economia, porque essa queda de natalidade vai ter um efeito muito forte na aposentadoria, porque com menos pessoas nascendo, menos pessoas pagando a conta, menos dinheiro para aposentadoria, né, anjo? Então, quando as gerações passadas se usurparam das gerações mais novas para engordar os seus gordos salários, suas gordas aposentadorias, o funcionalismo público, o assistencialismo, esse tipo de coisa, agora a gente não consegue mais pagar a conta, porque as próximas gerações, a conta não vai fechar. E não é ser profeta do fim do mundo aqui, porque tá longe de ser o meu papel aqui, mas é uma conversa que cada vez mais países diferentes e aqui no Brasil, cada vez mais vertentes diferentes começam a encarar. Vertentes de esquerda, vertentes de direita, vertentes mais radicais, vertentes mais comunistas. A gente começa a olhar e fala assim, essa conta ela não vai fechar. Porque quando a natalidade cai, a conta não fecha. E olha que doido. A gente
colocou uma pressão, uma cobrança, uma exigência muito grande por N motivos em cima das pessoas. As pessoas foram afetando os seus relacionamentos, foram afetando os núcleos familiares, foram afetando a construção de famílias grandes, e isso agora vai ter um efeito na economia. A economia afetou a gente afetou a economia, e aí a gente vai ter que lidar com o que vai vir depois disso, né? E aí, como sempre, né, a única certeza que você tem no Brasil é que hoje a gente tá melhor do que amanhã. E a coisa vai piorar. E aí, com esse monte de desgraça, a pergunta fica: será que existe esperança para os relacionamentos com a economia, com a política, com o estado atual do mundo? E aqui é onde eu vou ser um pouco poliana. Sim, existe. Não existe como pensar em relacionamento hoje em dia sem a gente pensar em ser bem realista e menos idealista. Ser menos idealista no sentido de, quem tem que pagar a conta, quem tem que fazer isso, quem tem que fazer aquilo, mas sim de pensar qual que é a realidade na qual eu tô inserida. Porque assim, um relacionamento bom e de qualidade, ele vai exigir conversas muito difíceis. Ele vai exigir que você tenha uma sobriedade muito grande. Essa coisa de achar que o homem ele vai ser o provedor da casa, o homem ele pode prover de diversas maneiras, que não só financeiramente. Ele pode prover com afeto, com tempo de qualidade, com segurança, com uma estabilidade emocional e psicológica, que às vezes é mais importante até do que a financeira, mas a conversa do dinheiro ela vai ter que existir, vai ter que ser muito clara. Qual que é a realidade daquele relacionamento? Qual que é a realidade que aquele casal pode atingir? Eu e minha noiva, a gente tem conversado sobre comprar uma casa. Isso exige que a gente tenha conversas e adequar expectativas muito grandes. Porque a gente achou uma casa animal, o aluguel era caríssimo. A gente foi ver quanto era pra comprar, era mais caro do que a gente podia pagar. E a gente parou e entendeu, tipo, a gente não vai conseguir morar aqui. Então a gente vai precisar baixar um pouco do que a gente quer. Porque se a gente optar a fazer isso, a gente vai abrir mão de outras coisas. E aí, isso exige um reposicionamento, isso exige você parar de viver no campo dos sonhos e morar no campo das realidades, que é onde os bons relacionamentos prosperam. Muitos relacionamentos terminam e acabam não é por causa de dinheiro, não é por causa do interesse do dinheiro. É porque não houve uma sinceridade com como o dinheiro era gasto. Existe uma crise de confiança justamente por causa disso. Pô, nós tínhamos um acordo que nosso relacionamento seguiria essa regra, a gente tinha esse dinheiro aqui que estava acontecendo e você comprometeu essa renda com A, B, C e D, você comprometeu essa renda com essa coisa que vai afetar a gente no longo prazo. Pô, isso é uma traição. Traição financeira, ela dói tanto quanto uma traição amorosa, às vezes. Eu sempre gosto de citar o caso aqui, é uma conversa que eu já tive com alguns especialistas em finanças, de como muitos relacionamentos começam a ruir depois que a mulher descobre que o cara contraiu uma dívida, às vezes na casa dos 6 dígitos, e não avisou pra ela. Por quê? Porque o papel do homem é pagar a conta, porque ele não queria levar esse problema pra casa. Mas a partir do momento que você leva o problema do dinheiro, de novo, a visão holística, o problema do dinheiro começa a afetar várias coisas, porque o cara tá estressado, o cara tá cansado, o cara até mesmo broxa por causa de questão de dinheiro. Isso vai afetando aquela relação, vai afetando aquela família. E a construção de uma família, ela vai além do encontro de dois corpos, ela vai no encontro de dois ideais, de duas vidas financeiras, de duas construções de futuros e planos. Uma família ela é construída a partir não só do desejo de ter filhos, mas do desejo de como a gente vai ter aqueles filhos, como a gente vai criar aqueles filhos. As famílias desestruturadas, elas não são desestruturadas porque não existe amor. Elas são desestruturadas porque não existe um plano maior, porque não existe dinheiro, porque não existe um plano de criação, porque quando a crise econômica bate, o amor às vezes não segura. Quando o filho chora de fome, é difícil falar, não, filho, alimente-se aqui de amor. Não, você começa a olhar e fala assim, pô, caralho, nosso filho aqui fudido de querendo comprar um uniforme pro meu filho, botar meu filho numa boa escola, você tá gastando dinheiro com merda? Ou a gente não tá conseguindo botar dinheiro dentro da casa? Como é que a gente resolve isso? É preciso ter empatia e apoio mútuo. Desculpa, cara. Você quer se relacionar com uma mulher que vai ficar querendo cobrar você? De pague as coisas. Fala assim, filha, mas e você? Tá fazendo o quê, anjo? Cadê a sua parte da equação? Ou você quer se relacionar com um cara que ele é uma criança adulta, que não tem responsabilidade nos gastos de dinheiro dele, que não tem responsabilidade financeira? É preciso ter apoio mútuo, é preciso ter empatia. Pô, aqui dentro da minha relação, as escolhas com o meu dinheiro, com meus gastos, afetam a minha relação também. Como é que a gente vai fazer isso? Apoio mútuo. Pô, amor, faz isso, a gente vai construir isso. Essa conversa séria sobre dinheiro que é...
que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Qual que é o meu dinheiro? Qual que é o seu dinheiro? Qual que é o dinheiro do casal? Qual que é o plano do casal? Uma construção sólida de como o dinheiro vai ser gasto. A gente vai gastar dinheiro, vai juntar dinheiro para comprar uma casa? Então vamos colocar aqui num fundo, vamos colocar aqui no investimento, vamos juntar esse dinheiro, vamos trabalhar esse dinheiro a nosso favor, vamos fazer isso, isso e isso. Sério, sóbrio, sem idealismo, sem pensar no, mas antigamente meu pai, foda-se que seu pai pagava a conta da casa ou não, foda-se se seu avô era o provedor ou não. Você tem que pensar na realidade que você vive, do tempo que você vive, da relação que você vive, não a relação do tempo passado, não a relação idealizada de Instagram de 20 anos atrás. Assim, o que você tem agora, o que tá acontecendo agora. A gente tem que aprender a falar de dinheiro. A gente tem que aprender a falar de dinheiro, não é só falar, mas de falar com sobriedade, com seriedade. Porque a gente vive, muitos problemas que a gente tem, ele é por causa do dinheiro, porque a gente não sabe falar, pensar, se relacionar com o dinheiro. E isso numa relação, ela potencializa pra cacete, piora muito a nossa vida. Então a gente vai ter que aprender a falar isso a dois, construir planos a longo prazo, falar sobre filhos, sobre o impacto financeiro que são filhos, como é que vai custar, como é que vai custar de tempo, essa sobriedade. Uma relação é quase uma empresa, cara. É quase uma empresa. Não é só sexo, não é só amor, não é só querer estar junto, é querer construir como vocês vão estar juntos. Anota comigo, uma relação não é só querer, é estruturar de como vai acontecer, como você quer estar juntos. E hoje, aos 38 anos de idade, eu olho pra minha relação e vejo assim, eu quero estar com minha mulher, só que eu tenho que entender como eu quero estar com minha mulher, qual é o custo financeiro, qual que é a estrutura que vai ser necessária, como é que as coisas, não é só, vamos sair pra dar um rolê, não, a gente vai ficar junto, como é que vai ser nossa casa, que casa que a gente quer, como é que vai ser nossa relação quando a gente tiver filhos, como é que vai ser a gente ter filhos. Para pra pensar isso, você quer casar e ter filhos? Beleza. Já parou pra pensar como ter filhos vai afetar o seu relacionamento? Já parou pra pensar como ter filhos vai afetar a sua rotina? Porque vocês vão ter que buscar o filho na escola, na creche, levar de um lado pro outro, pro médico. Como é que vai ser o seu trabalho? Será que você vai conseguir buscar seu filho na creche, na escolinha? Quem que vai? Onde é que ele vai estudar? Onde é que ele vai estar perto? Alguém vai ter que abrir mão do trabalho? E se abrir mão do trabalho, como é que vai ficar as finanças da casa? Olha como a economia afeta a natalidade. Porque você começa a fazer duas equações e a conta pesa. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito aqui no canal, e ela é muito séria. Quando você protege seu trabalho, você protege seu dinheiro. Quando você protege seu dinheiro, você protege seus sonhos. Você pensar sua carreira, seu dinheiro, é você pensar na sua família também. Então, precisa ter uma via de mão dupla dos dois lados também. Um relacionamento bem estruturado, ele não é apenas de afeto, carinho, beijinhos, mão dadas. É um relacionamento onde ele vai para outros campos da vida também. Amor, como envelheceremos? Como vai ser nossa aposentadoria? Onde moraremos? Como estão as contas da casa? Porque quando as contas estão apertadas, os conflitos começam a surgir pelos cantos, pelos buracos. Só que quando as contas estão certas, você dorme de bom humor, você dorme junto. Vocês estão fazendo as coisas legais, estão fazendo as coisas bem. Então você pensar dinheiro, você pensar as coisas como dinheiro, como trabalho, é você proteger aquilo. Não é limitar a dinheiro, trabalho. Eu não tô falando vá trabalhar, deixe sua família de lado. Não. Estou falando pense na sua família e pense no seu dinheiro junto. Eu trabalho, ganho tanto, eu tenho essa conta, sobra tanto, a gente investe tanto, cuida tanto, paga uma conta, paga aquilo, portanto posso ser feliz com minha mulher. Eu desço um pouco o meu estilo de vida, a gente consegue pagar tal aluguel, em tal lugar, de tal jeito, papapá, então a gente vive bem, a gente vive seguro, a gente vive estável. Pensar dinheiro é pensar afeto também. A gente não pode descolar uma coisa da outra, porque tá tudo muito interligado, tudo muito junto. Olha como a economia afeta o nosso relacionamento, olha todos os argumentos que a gente levantou aqui até agora. Então começa a pensar nisso também. Se eu sei que a economia afeta meus relacionamentos, eu preciso criar filtros, eu preciso criar estruturas para que meus relacionamentos possam ser, se não a prova da economia, mas pelo menos estáveis dentro desta economia. Porque eu saiba que uma mudança de caminho não vai destruir uma relação porque eu construí coisas sólidas ao longo do caminho. É pensar com sobriedade, com seriedade, com racionalidade e menos no campo das ideias, dos planos da idealização, do discurso fácil da internet. É pensar as coisas com um discurso sóbrio da realidade. Porque o nosso amor acontece na vida real. A gente sonha, a gente imagina, a gente figura, mas quem tá lá no dia a dia sabe o perrengue que é pagar conta, o perrengue que é pensar na aposentadoria, o perrengue que é pensar saúde, pensar moradia, pensar casa. E quando a gente protege isso, o nosso amor tá protegido. Amar é fácil, mas fazer um relacionamento durar é difícil pra cacete e exige, além de beijinho, amor, carinho, noites
Românticas, muita planilha. Muito planejamento. Então quem ama, cuida. Cuide do seu dinheiro, cuide dos seus amores. Meu nome é Edson Castro, isso é Conversas Difíceis. Valeu.